Olá, turminha do 7º ano, tudo bom? Essa semana eu tô aqui para falar com vocês sobre o capítulo 14 da apostila. Bom, o capítulo 14 é um capítulo que traz pra gente o estudo, a continuação dos estudos sobre charge e também, no estudo da língua, o estudo sobre o aposto, que é mais um termo acessório que a gente vai estudar. Então, para iniciar o capítulo, a gente tem um texto que se chama Ministro de Minas e Energia diz que não há barragem segura no Brasil. Então, logo pelo título, a gente percebe que esse texto se trata de uma reportagem, que traz pra gente um conhecimento maior acerca de um assunto atual, de um problema atual do Brasil. Lido esse texto, vocês vão dar de cara com o texto 2, que é uma charge, o gênero textual que a gente está estudando no momento. Essa charge, chamada coincidência, ela vai trabalhar em cima, ou pelo menos vai estar relacionada com a reportagem que vocês acabaram de ler. Então, ela apresenta lá o enunciado, um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, E aí a gente tem o que aconteceu em Mariana e logo embaixo o que aconteceu em Brumadinho, que foi a mesma coisa, É como se as pessoas que estão envolvidas, se os responsáveis que estão envolvidos nisso, eles não ligassem. Eles não encarassem aquilo como um aviso de que poderia acontecer outras coisas, porque eles já sabiam, Isso foi meio que pré-anunciado e mesmo assim as coisas seguiram do jeito que estavam e aconteceu uma segunda vez. Então, é uma crítica. Lido esses dois textos, a reportagem e a charge, vocês precisam refletir um pouco sobre isso, Trabalhar um pouco isso na cabeça de vocês, estabelecer relações, entender direitinho as críticas que podem ser formadas a partir da reportagem em conjunto com a charge e aí sim responder as atividades. O livro vai contar ainda nesse capítulo, com outras sessões que vão falar de assuntos interessantes que vocês precisam ler, como, por exemplo, o Super Desafio, que traz uma partezinha em amarelo, que fala sobre citação, paráfrase e paródia, e propõe também um desafio que é legal que vocês façam. A sessão Cult, que sugere um site muito interessante, que é o Criativos da Escola, e que pode inspirar vocês, jovens. E o Faça Você Mesmo, que sugere a produção de uma manchete, por meio de vocês. Então, uma manchete com notícias boas, já que a gente vê tanta tragédia nos noticiários hoje em dia. Logo depois, no tópico 2, o livro, ele adentra no universo das charges. E ali ele diz pra gente que a charge é mais do que um texto ilustrado, Ela é mais que isso. Ela tem um compromisso com o tempo, com o espaço, com o fato e com aquilo que se vive, com aquilo que se vê no dia a dia. Então, apesar do artista que produz a charge não ser necessariamente um jornalista, ele age como um, porque é nos fatos cotidianos, nos fatos do dia a dia, que ele encontra inspiração para criar, para produzir, para o que ele vai retratar no texto dele. Então, é preciso que a gente encare as charges com seriedade. Apesar delas terem um fundo de humor, elas têm um papel importante na sociedade, um papel de crítica, de cobrança mesmo. Depois de ter se atentado a isso, a gente chega à nossa produção textual. A produção textual dessa semana que o livro sugere, ela é um pouco demais para a gente realizar de maneira integral em casa e à distância, como a gente tem feito. Mas eu tentei reduzir isso um pouco sem tirar o mais importante dessa produção, que é a relação que vocês vão fazer, das análises de uma reportagem e de uma charge. Então, para começar, a nossa turma não vai ser dividida em 8 grupos, a menos que seja coincidência. Vocês vão fazer o trabalho de maneira individual ou, no máximo, em dupla. Aí vocês vão pesquisar na internet, escolher uma charge, sobre um dos temas que o livro sugere. Então, pode ser uma charge sobre o meio ambiente, sobre esporte, saúde, tecnologia, economia, educação, segurança ou política. Escolhida essa charge, vocês vão lê-la com atenção e identificar o fato a que ela se refere, o que ela está criticando. E aí sim, vocês vão ir atrás de uma reportagem, de uma notícia que trate, que esteja atrelada com essa charge. Aí numa folha, que pode ser numa folha de caderno mesmo, vocês vão
copiar os quadrinhos de análise que estão na página 390. Por meio desses quadrinhos, vocês vão analisar a notícia e depois vão analisar a charge. E como vocês vão avaliar? Única e simplesmente respondendo essas perguntas que estão ali. Então, que fato é noticiado, né? O que está dizendo? Do que se trata essa notícia, por exemplo? Em que veículo de comunicação esse texto foi publicado? No caso da charge, quais elementos foram retratados ali? Quem é o autor? Qual é o público-alvo? Né? Tudo isso vocês vão analisar por meio da charge e da notícia que vocês pesquisaram e escolheram. Feito isso, só botar o nome dos integrantes numa folha e anexar os estudos dirigidos para devolver no colégio, para eu poder corrigir e atribuir uma nota de AV1 para vocês. Superados os estudos do texto, a gente chega aos estudos da língua. E eles, essa semana, vão tratar de mais um termo acessório na oração, que é o aposto. Bom, é muito simples. Vocês devem lembrar, né, que semana passada a gente viu o adjunto adverbial. Como eu falei para vocês, né, o adjunto adverbial, dentro de uma oração, ele não é necessário. A estrutura da oração, ela não perde sem um adjunto adverbial, assim como ela também não perde sem um aposto. Só que esses termos, eles são chamados termos acessórios da oração porque eles incrementam a oração, eles adicionam alguma informação ali. O livro traz um exemplo pra gente, né, de como um aposto, que é essa informação acessória, essa informação adicional dentro de uma oração, né, ela faz diferença no sentido de algo, na compreensão que o leitor tem sobre aquilo ali. Então, o exemplo é Ziraldo quebrou a perna. Se eu digo Ziraldo quebrou a perna, as pessoas vão pensar logo que o escritor, né, Ziraldo, está de perna quebrada. Só que esse enunciado, ele pode mudar totalmente de sentido, né? As pessoas podem ter uma outra interpretação, uma outra compreensão desse enunciado se eu especificar por meio de um aposto. Então, se eu disser, Ziraldo, meu cachorrinho quebrou a perna, as pessoas vão entender que o Ziraldo que eu estou me referindo não é o Ziraldo escritor, né? É o Ziraldo, meu animal de estimação, que tem o mesmo nome do escritor. Então, percebam, né, que essa parte, meu cachorrinho de estimação, ela não muda a frase continua comunicando a mesma coisa, só que ela acrescenta uma informação que esclarece ainda mais o leitor, né, sobre quem é o Ziraldo a que eu estou me referindo. Bom, aqui a gente tem, né, o aposto, meu cachorrinho de estimação, relacionado diretamente ao sujeito da oração. Mas isso não é obrigatório para o uso do aposto. O aposto ele pode estar relacionado na oração tanto ao sujeito quanto ao predicado. E a sua função é exatamente ampliar o sentido do nome ao qual ele se refere. E nessa ampliação de sentido, né, ele pode exercer diferentes papéis. O aposto ele pode ser enumerativo, quando ele enumerar elementos capaz de detalhar um determinado nome, como, por exemplo, um cartunista precisa de alguns atributos, né? Que atributos são esses? Aí vem o aposto enumerativo. Criatividade, criticidade, humor e, claro, habilidade com desenhos. Ele pode ser um aposto recapitulativo, que é aquele que resume em um só nome, ou ainda um pronome, vários termos da oração, como, por exemplo, a Careta, o Malho e o Pasquim. Foram todos jornais humorísticos brasileiros, né? Então, ali a gente tem uma enumeração, né? Vários nomes, a Careta, o Malho, o Pasquim, que são 3 tipos de jornais humorísticos brasileiros. Então, essa partezinha, né? Foram todos jornais humorísticos brasileiros, recapitula os nomes citados antes, a Careta, o Malho e o Pasquim. Ele ainda pode exercer uma função de explicação, né, ser um aposto explicativo, como, por exemplo, Nani, um dos cartunistas mais famosos do Brasil, participa do projeto, né? Então, a gente tem que Nani participa do projeto, mas eu quero explicar quem é Nani. Então, eu acrescento ali o aposto, um dos cartunistas mais famosos do Brasil, né? E dou uma outra importância para esse nome dentro da minha oração. E por fim, mas não menos importante, o aposto pode exercer a função de especificar algo. Então, ele pode ser um aposto especificativo, que vai individualizar
algum termo. E normalmente, né, isso ocorre quando a gente atribui um nome próprio a um nome genérico, a um nome comum. Aqui no caso a gente tem o exemplo, o cartunista J. Bosco apresentou o projeto. Então se eu digo só o cartunista apresentou o projeto, eu estou falando de qual cartunista? Qualquer um, né? Eu posso entender qualquer um. Mas se eu especifico que é o J. Bosco, aí eu estou atribuindo um nome a esse cartunista. Eu estou especificando quem é o cartunista de fato. Vocês devem ter percebido que, na maioria desses exemplos, a gente tem as vírgulas, né, o aposto entre vírgulas, para dividir ele na oração. Às vezes, a gente também utiliza no lugar dessas vírgulas os dois pontos ou ainda o travessão para separar o aposto do restante da oração. Mas no caso do aposto especificativo, né, que é o último que a gente viu, ele não costuma apresentar nenhum tipo de pontuação para separar ele do resto da oração. Ele vem não isolado por vírgulas, nem por travessão e nem por dois pontos, mas ele vem puro dentro da oração. Entendida a matéria, vocês vão continuar, né, respondendo as atividades finais, que vai fazer com que vocês fixem o conteúdo estudado nesse capítulo. E aí, se por um acaso surgirem dúvidas, vocês podem deixar aqui embaixo as perguntas que eu vou tentar responder. Muito obrigada mais uma vez pela atenção de vocês, tá? E por todo o esforço e dedicação que vocês estão tendo nesse período, um tanto quanto difícil para todos nós. E até a próxima semana!